Bom, então nós estamos hoje na nossa segunda aula, né, de agricultura familiar e agroecologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o organismo agrícola, tá? Nós já vimos, né, na semana passada, o desenvolvimento rural integral, a sustentabilidade, a gente falou um pouco sobre isso, né? E pensar em agricultura sustentável é pensar, desculpe, gente, é pensar a respeito de uma atividade que produza, ao mesmo tempo, em que respeite o planeta e as futuras gerações. Tanto o desempenho econômico quanto o meio ambiente fazem parte dos objetivos desse desenvolvimento sustentável. Isso aqui é só para a gente relembrar um pouquinho do que foi falado na semana passada, tá? A agroecologia, como nós vimos, ela vai bem além desse conceito, né? Como nós vimos na aula. Deixa eu ver. Pronto. Na agroecologia também, a gente tem uma série de correntes, né? Como a gente fala, de linhas de agricultura que compõem a agroecologia ou que fazem a agroecologia. E essas correntes, vocês já devem ter ouvido falar em agricultura biodinâmica, agricultura biológica, agricultura natural, sintrópica, agricultura orgânica propriamente dita. Eu trouxe os vários conceitos disso, não vou ficar lendo para vocês, não, mas é só para vocês terem uma ideia. Vou passar rapidamente pelos slides, tá? Na perspectiva da agroecologia, a biodinâmica ela tem essa visão de um todo, inclusive das fases da Lua, dos planetas. Então, é bem interessante. Quem trabalha com agricultura biodinâmica trabalha também com essa perspectiva astrológica e astronômica, na verdade. A biológica ela é uma agricultura que ela usa da própria biologia, por exemplo, se eu tenho insetos na minha lavoura, eu faço armadilhas biológicas que atraiam esses insetos. Vou passando rapidamente só para vocês terem uma ideia, tá? A agricultura natural, ela foi desenvolvida por um japonês, Mokichi Okada. Ele nasceu em 1882, morreu em 1955, e é uma agricultura no Japão, né, e que se espalhou pelo mundo todo. E eles, assim, a característica mais importante da agricultura natural é que eles não utilizam absolutamente nada animal, nenhum esterco animal, por exemplo. A sintrópica é uma espécie de agricultura que vem sendo bastante famosa, porque teve novela na Globo que falou de agricultura sintrópica, né? Então, é uma agricultura que trabalha com o sistema agroflorestal, e aí eles vão podando essas árvores e cobrindo o solo, e eles repetem, no seu modo de fazer, os sistemas florestais. O que acontece na floresta? Em determinadas épocas caem as folhas e tal, e aí eles vão adaptando isso para a área agrícola também. Isso, gente, como estou falando, estou passando bem rápido, porque hoje quem vai dar aula para vocês vão ser aí o Ian, falando sobre a parte prática. Bom, a agricultura orgânica, ela chama orgânica, e aí tem um pouquinho de confusão que as pessoas fazem,
com a questão química, mas não é. Essa palavra de agricultura orgânica vem de organismo agrícola, certo? Então, a agricultura orgânica, ela vê o organismo agrícola como um todo, né? E sempre a gente observa muita paisagem, na agroecologia como um todo, por isso eu passei aquele exercício para vocês, né? Vocês caminharem, observando como é que está a área de vocês. E se vocês observarem aqui nessa foto, a gente não vê chão. O único trecho aqui que a gente vê um pouco mais, né, de terra é onde tem a estrada, ó. Mas no mais, e essa área aqui que está um pouquinho degradada, na verdade não está nem degradada, ela está sem plantio, né? Mas vocês veem um plantio em curva de nível, aqui também. O topo de morro tem que ter árvores para evitar erosão, né? Aqui é um plantio, se não me engano, acho que é um plantio de café até, certo? Então, a agricultura orgânica, ela observa isso, o organismo agrícola. E no Brasil, a legislação trata todas essas agriculturas, sintrópica, biodinâmica, natural, biológica, trata como a agricultura orgânica. Para a legislação, todas essas agriculturas são agricultura orgânica. Tá? Bom, nessa perspectiva também, a gente vê que a base da agroecologia e da agricultura orgânica é o solo. É o solo que é essa camada superior da superfície terrestre, onde as plantas estão lá fixadas, né? São elas que dão esse suporte, né, para a planta ficar. Então, é o suporte físico, é por esse solo também que a água infiltra e as plantas se abastecem de água, né, e de nutrientes. E esses solos, eles podem ser argilosos, arenosos ou humosos. Às vezes tem combinação de argila com areia, aí a gente chama de argila. Se tem mais areia, a gente chama de areno-argiloso, certo? Mas o humoso é o solo que é o ideal para a sustentabilidade dessas plantas, né, esse suporte físico e por onde a água e os nutrientes vão abastecer as plantações ou as árvores que nós temos. Bom, aqui só para vocês terem de uma ideia de tipos de solo, né? O que acontece em nossos solos? Nós temos aspectos físicos, químicos e biológicos, tá? Não se preocupe muito com essas palavras, não, principalmente os beneficiários. É só para. Eu acho que a imagem fala mais do que essas palavras. Mas aqui, ó, tem uma área onde a setinha está, né, que está do lado direito aí da tela, e nós vemos, tem uns bichinhos aqui, tem umas minhocas, né? E a gente vê o solo bastante coberto aqui. Então, essa é um solo que está bem estruturado fisicamente, certo? Tem aqui as plantas, né, fazendo seus processos bioquímicos e com suas raízes com facilidade para entrar na terra, onde ela busca seus nutrientes, né? E tem também esses bichinhos, e esses aqui são visíveis, a gente consegue ver às vezes tem tipos de aranhas, tem tipos de minhocas, mas tem também micro-organismos invisíveis, que são muito, muito importantes para essa estruturação do solo. No entanto, do nosso lado aqui, esquerdo, a gente vê um solo
que está compactado, é um solo que está pilado, como a gente fala, né? E aqui, ó, as raízes dessas plantas aqui encontram uma camada de pedra, então ela não se desenvolve bem, né? Se a chuva bate aqui, ela, né? Ela não penetra, ela até quebra aqui as pedrinhas, mas ela não infiltra na terra, né? Então, esses são aspectos de solos bem diferentes. Nós vamos ver aqui num outro slide, ó, o que que acontece aqui, né? Então, aqui, ó, a estrutura do solo e seus aspectos químicos e biológicos. Lá nós vimos os físicos e químicos, e aqui nós estamos vendo químicos e biológicos. Então, tem muitas larvinhas, tem fungos, tem larva de besouro, tem minhoca, tem formigas, né? Tem caramujo, orelha de pau, que a gente chama, que é o tipo de um fungo, né? Então, o nosso solo, quanto mais diversidade ele tiver com esses micro-organismos, melhor ele será para as plantas também, certo? Então, o que que acontece? É aqui, ó, o ciclo da planta é exatamente esse aqui que nós estamos vendo, ó. A planta precisa estar a primeira aqui, né? Ela precisa estar bem, porque essa camada, ela só tem 10 centímetros desse humus, né? A terra humosa, como eu falei lá, ela só tem 10 centímetros de humus. Então, ela precisa estar bem distribuída também, né? E aqui nós encontramos, então, todos esses aspectos físicos, químicos e biológicos que vão permitir, por exemplo, que as raízes penetrem no solo. Então, se as raízes conseguem penetrar neste solo, e se ela consegue se ramificar, ela vai ter bastante nutrientes, porque as árvores, as plantas, é como se fôssemos nós invertidamente, tá? De forma invertida. Nós temos a boca aqui, né, na nossa parte mais alta, e elas estão invertidas. É como se a boca fossem as raízes, e principalmente as raízes que a gente chama de radicelas, que estão mais aqui na superfície, são essas que vão levar nutrientes para as árvores. Então, a gente tem que ter um solo bem adequado, a gente tem que ter uma fauna, né, uma microfauna, que a gente fala também, que são esses bichinhos todos que estão do lado de cá, né? Tem a serrapilheira, que vai permitir isso, que esses insetinhos, que esses fungos e essas bactérias benéficas, né, estejam aqui em harmonia, tá? Tem que estar tudo em harmonia. Bom, então hoje nós vamos ter os colegas que vão apresentar aí, aqui é um composto, né? Uma compostagem que a gente faz. Essa compostagem a gente aproveita para melhorar a condição a condição física desses solos, né? E nós podemos também fazer os biofertilizantes, né? Aqui a gente estava numa aula prática de biofertilizantes, e aí eu vou deixar mais para que o Leandro comente com vocês. E aí, gente, tem exercício na próxima aula também, certo? O que faz com que eu tenha mais micro-organismos no solo? Vamos observar essas duas figuras. A figura da direita, como eu falei, se a gente observar, ela está mais rica. O que que acontece? Olha aqui, ela está com mais plantas, né? Ela tem mais plantas,
E o que acontece? Quando essas plantas aqui, vamos dizer que eu tenho aqui um plantio de feijão, tá? Vamos dizer que essas plantinhas aqui, que essas folhinhas aqui me lembrou o feijão, então faz de conta que é um plantio de feijão. O que acontece? Quando eu mantenho esse solo bem arejado, que tem a penetração da raiz, que facilita a penetração da água, da chuva, né? Aqui meu solo vai ficar mais úmido. Com essa umidade, como todos os seres vivos dependem de água, com essa umidade eu consigo ter mais vida neste solo. Então, ele precisa estar bastante coberto, certo? E ele precisa ter uma porosidade aqui que permita que a água entre no solo. Olha a diferença desse aqui. Esse feijãozinho aqui, coitado, está lá sofrendo no sol e tal, não tem muita diversidade aqui em cima, né? Eu preciso ter essa diversidade também na parte, aqueles 10 centímetros que eu vocês, né? Que precisa ter bastante aqui cobertura, mesmo que seja cobertura que a gente chama cobertura morta. Então, por exemplo, eu colhi o feijão, eu posso voltar a palhada do feijão para aquela área. Em vez de eu queimar, eu jogo ela ali e deixo ela compostando naturalmente como essa pilha de composto aqui. Essa pilha de composto eu faço para levar para o plantio, porque vai ajudar nesse processo. Mas o mais importante é que eu mantenha o meu solo, né, bem, eu não devo deixar compactar. Por que nas estradas, vamos pensar aí, vamos visualizar nossas estradas rurais, as estradas que vão para a área rural. Nasce alguma coisa no meio da estrada? Não, não nasce. Por quê? Porque ali passa tanto carro, mesmo as trilhas, quando a gente caminha em trilhas, aquelas trilhas ficam tão socadas que nem mato nasce. Por quê? Porque a água não penetra na terra. E se ela não penetra, não vai ter biodiversidade aqui nessa região que precisa ter a biodiversidade, que precisa ter essa quantidade de seres aqui, ó, que vão se complementando. Porque, inclusive, o que acontece? Em algum momento, o besourinho aqui morre, e aí vai ficando aqui, e isso vai ciclando, né? Vai fazendo uma ciclagem que a gente chama, né? A gente viu aqui, ó, uma lava de besouro, tá aqui, tem uma lava de besouro aqui, vai nascer, vai virar o besourinho, e depois o cascudo do besourinho vai ficar aqui na terra também. Então, agora, algumas pessoas podem até dizer assim, mas, Brígida, formiga, você está dizendo que formiga é bom? Formiga é ótimo. Formiga é uma grande companheira, mas como, Brígida? Se ela vai comer minha plantação, vai comer se ela for cortadeira, porque a formiga, ela sozinha, ela realmente faz um estrago, mas ela, na companhia de outros, ela não faz esse estrago. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.